Com a estreia de Capitão América 4 Admirável Mundo Novo, é claro que a gente ia fazer uma lista de easter eggs e referências para trazer para você, obviamente, com spoilers. Então vamos começar porque o filme abre com uma matéria de jornal sobre a eleição do presidente Thaddeusz Thunderbolt Ross. E aí a gente tem um diálogo que fala sobre o que aconteceu no Harlem entre o Hulk e o Abominável. Esse é o nosso primeiro easter egg. Foi um evento que rolou lá no filme do Hulk de 2008, o Incrível Hulk, estrelando Edward Norton como Bruce Banner. A gente viu nesse filme que o presidente Ross, na época, era general, e ele meio que foi o cara que fez o abominável, por assim dizer, porque na corrida dele para tentar derrotar o Hulk, ele injetou super soro no Emil Blonsky. O Emil Blonsky começou a dar uma surtadinha e aí forçou o Samuel Stearns, que viria a se tornar o líder, a aplicar mais radiação gama. Assim, ele virou o abominável e eles se quebraram todo lá no Harlem. Então, o filme meio que faz referência a esse acontecimento e em muitos momentos esse Capitão América 4 funciona, de certa forma, como uma sequência desse Incrível Hulk, justamente por trazer muitos desses acontecimentos o tempo todo sendo discutidos no filme. E aí a gente tem esse Hulk aí, inclusive é o Hulk do Edward Norton, né? E uma coisa que eu preciso lembrar aqui sobre o Abominável é que, apesar dele não ter aparecido no Capitão América 4, ele foi mencionado algumas vezes e ele já retornou no universo Marvel, né, no MCU. Ele aparece em Shang-Chi duelando contra o Wong em uma rinha lá, uma gaiola, né, gaiola das popozudas, de luta livre. E ele aparece também em Mulher Hulk, como Emil Blonsky, né? Ele está terapeutizado, ele está não transformado, a Mulher Hulk chega a ser advogada dele, né? E ele aparece lá como o Tim Roth mesmo, no cabelinho, todo magrinho, e terapeutizado num santuário lá meio, sei lá, não sei nem como descrever. Mas enfim, ele retorna já para o MCU. A gente tem também o líder mencionado logo nesse início, que é outro que retorna para o MCU, desde o Incrível Hulk de 2008. O Samuel Stearns, que era esse cara aí, ele tem uma gotinha do Bruce Banner caindo na sua testa, né, no seu ferimento, e assim ele se torna o líder. E uma pergunta que tinha desde esse Incrível Hulk era por que o personagem desapareceu. E Capitão América 4 responde que o presidente Ross, na época general, usou o Samuel Stearns de bode expiatório para culpar os eventos de Nova York, do duelo lá do Hulk contra o Abominável, botou tudo na conta do Samuel Stearns e o trancafiou em uma prisão que a gente vai falar depois dessa prisão aí. Por isso que ele ficou desaparecido durante todos esses anos pelo MCU. Ele ficou lá sumido, escondidinho, como uma moeda de troca, né, do General Ross até ele se tornar presidente e assim ajudando também o General Ross, criando armas, fomentando guerras e sendo essa arma secreta, por assim dizer, uma arma secreta muito da inteligente, que no caso era o líder. A gente tem, logo no início do filme, né, o Sam Wilson indo recuperar o asset lá, né, o equipamento que eles precisavam recuperar, que estava sob posse do Sidewinder, ou melhor, do Coral, que é interpretado pelo Giancarlo Esposito. O Coral é o líder da Sociedade das Serpentes, um dos vilões Marvel, vilão também do Capitão América. A Sociedade da Serpente funciona como esse conglomerado secreto de espionagem, extração e assassinatos. E o Giancarlo Esposito, ele acaba fazendo isso acontecer mesmo no filme do Capitão América, né? Aí só tá mais uma referência do personagem nos quadrinhos para você saber como ele é, que é completamente diferente do Giancarlo Esposito. A gente retorna com o Falcão do Joaquim Torres, não Sam Wilson. Joaquim Torres apareceu pela primeira vez no MCU lá em Falcão e Soldado Invernal. Ele então conquistou esse posto de Falcão e aí a gente tem o personagem nos quadrinhos também. Então, inclusive no veredito de Capitão América 4 Admirável Mundo Novo, acho que o relacionamento, né, o bromance entre o Joaquim Torres e o Sam Wilson é um dos pontos altos do filme, né? A química deles dois funciona muito bem e eu acho que é um acerto trazer ele para o MCU. Quem sabe, né, ele consiga alçar esse posto de Vingador, como o Sam Wilson fala no final do filme. Seguindo aqui, a gente tem o retorno dele, a Isaiah Bradley. A Isaiah Bradley apareceu no MCU pela primeira vez, em Falcão Soldado Invernal também, e nos quadrinhos, assim como no MCU, ele é o Capitão América esquecido, o Capitão América que foi
preso pelo próprio governo dos Estados Unidos. Ele foi um teste de super soldado para lutar na Guerra da Coreia, o único bem-sucedido dentre dezenas de soldados que acabaram perecendo nesses testes. Ele foi um grande guerreiro, mas, como ele fala em Falcão Soldado Invernal, os Estados Unidos da América não iriam tolerar um Capitão América negro, e ele acabou, por conta de segredos do governo, trancafiado em uma prisão durante muitos anos. É com esse trauma que a Isaiah Bradley quase não vai lá para o evento do presidente Ross, acaba cedendo, mas infelizmente acontece o que acontece. Tem toda a treta que o líder provoca para tentar assassinar, ou melhor, culpar o presidente Ross pelas coisas que estão acontecendo. E é nesse evento que a gente tem que falar aqui sobre o Celestial, porque a gente tem um encontro de países acerca da Ilha Celestial de Eternos. Essa ilha, depois de tanto tempo sem ninguém mencionar no universo Marvel, está de volta em Capitão América 4, é a ilha do Tiamut, o Celestial que surgiu como se a Terra fosse um ovo para eliminar o planeta. E aí, em Eternos, como eles conseguem parar, né, o nascimento do Celestial, ele fica petrificado nesse momento no Oceano Índico. E aí tem toda a treta entre países para recuperar o que está nesse Celestial, que é mencionado pelo presidente Ross, que a gente já viu o trailer falando sobre isso, e já falamos sobre isso aqui também no Omelete. Estamos falando dele, o principal metal do universo Marvel, o Adamantium. O Adamantium é o principal composto do Celestial, segundo o MCU, tá? Segundo o MCU, é o Adamantium que está lá, que os países querem refinar e assim transformar em uma revolução para a medicina, revolução militar, revolução de tecnologia, o que pode dar a entender que estamos perto do projeto Arma X, estamos perto de ter um Wolverine do MCU. E aí você deve estar se perguntando, mas João, já não tem o Wolverine do MCU? Não é o Hugh Jackman, né? Voltou para Deadpool e Wolverine? Pois é, voltou para Deadpool e Wolverine, mas ele é o Wolverine de um universo, né? Ele pode não ser o Wolverine do MCU, apesar de que os rumores dizem que pelo menos por mais 10 anos aí, a gente vai ver Hugh Jackman em filmes da Marvel. Mas se esse rumor não se completar, talvez o projeto Arma X esteja sendo encaminhado agora que temos definitivamente o Adamantium no universo 616 da Marvel. Aí a gente chega para a música que toca no atentado do Isaiah Bradley. Essa música se chama Mr. Blue. E por que que eles usam a música Mr. Blue para dar o gatilho entre os soldados ali com a técnica de controle do líder? É porque no Incrível Hulk de 2008, o Samuel Stearns, quando entrava em contato com o Bruce Banner, ele se chamava de Mr. Blue, enquanto o Bruce Banner, obviamente, ele era o Mr. Green. Olha só. Cada um com sua cor, né? Tipo Power Ranger. Depois a gente segue para a Ruth Bader Sarath, que é a secretária de segurança, né, do presidente Ross, mas na verdade ela é uma heroína, anti-heroína, etc., dos quadrinhos, chamada Sabra. Ela tem origens israelenses e foram um pouquinho mudadas ali por conta da situação entre Israel e Palestina. A Marvel preferiu ficar um pouco em cima do muro, né, nessa questão, preferiu não tomar nenhum partido e assim mudou um pouco da origem dessa personagem, fazendo com que ao invés dela ter sido treinada diretamente pelas forças israelenses, ela se tornou uma ex-viúva. Ela treinou na Sala Vermelha, assim como a Viúva Negra Natasha Romanoff, tá bom? Seguindo aqui, a gente tem a prisão do líder. A prisão do líder é o Campo Echo 1. Esse nome é mencionado em Capitão América 4, Admirável Mundo Novo, e nos quadrinhos ela era uma instalação para tentar segurar o Hulk e depois convertida em instalação de estudos pelo Amadeus Cho, que é um amante do Hulk, né? Que é um grande fanboy do Hulk, super inteligente e que utiliza a radiação gama para também se transformar em seu próprio Hulk, só que um Hulk com as suas faculdades mentais preservadas e muito inteligente. Esse era o Amadeus Cho, que era inclusive um rumor de que ele pudesse aparecer em Capitão América 4, mas não, nem sinal do coitado. Então a gente vai para o presidente Ross, e aí com o presidente Ross eu quero trazer também um pouco da origem do Hulk Vermelho. Nos quadrinhos, o Hulk Vermelho ele surge por conta de uma parceria, por assim dizer, entre o MODOK, o vilão do Homem-Formiga, esse mesmo, aquele com a cara esticada assim, e cabeçudo, né? E o líder, né? Aqui é um pouco diferente, é apenas o líder que é responsável pela existência do Hulk Vermelho através de pílulas, né? De cápsulas de comprimidos
que ele dá ao presidente Ross durante os anos, até que isso se acumula em radiação gama o suficiente para ele se tornar o Hulk vermelho. E isso vem, no caso, de um problema do coração do Ross, que é mencionado, aliás, em Vingadores não, em Guerra Civil. Em Capitão América Guerra Civil, o General Ross, na época, já era secretário de Estado, e ele está naquela reunião sobre o Tratado de Sokovia com os Vingadores, e ele menciona que durante um jogo de golfe, ele teve um ataque cardíaco, né? Ele sofreu um infarto. E aí, a partir daí, é que ele deve começar o tratamento, junto com o líder. A partir daí, ele deve começar o seu... acho que tratamento é um bom jeito de falar sobre isso. Apesar de que não era bem um tratamento, né? Era o líder envenenando aos pouquinhos o Ross para transformá-lo no Hulk vermelho e assim se vingar por ele trancafiá-lo lá no campo Eco 1 e não cumprir com a sua promessa para libertá-lo. Pois é. Temos também nosso amigo Soldado Invernal de volta, Bucky. Bucky está de volta e ele está concorrendo a congressista dos Estados Unidos da América, o que é muito louco, porque o Soldado Invernal foi responsável por diversas mortes de políticos e forças militares dos Estados Unidos, mas nada com um perdão, né, que ele deve ter tido aí por ter sido um dos responsáveis por salvar o universo em Vingadores Ultimato. Seja como for, o Bucky agora está concorrendo a congressista americano. Não sabemos em que estágio vai estar a campanha dele no próximo filme Thunderbolts, mas ele retorna, né? Ele aparece num momento bem bromance, junto com Sam Wilson, em uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. Eu gosto muito do diálogo que ele tem com Sam Wilson sobre o uso do soro, sobre o fazer amor com o suco, né? Então, é bem legal esse momento dos dois, que faz um retrospecto muito bacana ali para os tempos de Falcão e Soldado Invernal e também de Capitão América Guerra Civil, que é quando eles ficam mais próximos, quando eles ficam amiguinhos. Para finalizar esse vídeo, eu queria trazer aqui a Betty Ross. Betty Ross, interpretada pela Liv Tyler, está de volta. Ela aparece em Capitão América 4 Admirável Mundo Novo. Já tinha sido anunciado que ela participaria e foi confirmado. A última cena do filme, praticamente, é com ela. E aí, ela vai visitar o pai, que está na prisão Balsa. A Betty Ross ficou desaparecida, sei lá se o Bruce Banner, né, não teve nem aí por ela em todos esses anos que ele era um Vingador. Mas, enfim, a gente vê novamente a prisão Balsa, que é criada, inclusive, pelo secretário de Estado Ross na época de Guerra Civil, de Capitão América Guerra Civil, onde ele trancafiava os heróis, incluindo o Falcão, na época, Sam Wilson, que agora o jogo virou e vai visitar o presidente Ross por lá, que está isolado depois do seu probleminha vermelho como o Hulk vermelho. É o que a gente traz aqui de referências, de alguns easter eggs, de detalhes que talvez você não se lembrava ou não tenha percebido em Capitão América 4 Admirável Mundo Novo, que está nos cinemas e a gente quer saber o que é que você achou do filme. Não se esqueça de conferir o veredito, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.